Olá, começa mais um Câmara Notícias. Próximo domingo, dia 19 de maio, é o Dia do Defensor Público. Confira como a população pode acessar os serviços de defensoria pública em Viamão. A Defensoria Pública, na verdade, ela foi instituído o Dia do Defensor Público em 2002, por uma lei com o intuito de homenagear o Santo Ivo. Santo Ivo, ele era um advogado do século XIV, advogado e teólogo. Ele tinha a função dele de defender os pobres. E aí, a partir disso, antes de ser instituído por lei, já era homenageado o Dia do Defensor Público no dia 19 de maio. Com isso, a função do defensor público ela se assemelha muito ao que fazia o Santo Ivo, que era defender os pobres, os hipossuficientes, e essa é a função do defensor público, prestar assistência jurídica gratuita àquelas pessoas que precisam, nos limites delimitados por lei. Aqui no município de Viamão, há quantos defensores? Atualmente nós somos em 6 defensores públicos. Ainda está bem aquém do mínimo necessário, que precisaríamos ter em torno de 9 defensores. Mas isso é uma situação do próprio Brasil, do Estado, que está bem aquém do número necessário de defensores públicos. E quais são as causas mais defendidas por vocês aqui? Nós atuamos tanto no âmbito civil, família, saúde e penal. Nas cíveis, normalmente aquelas ações de reintegração de posse, uso capião, inventário. Saúde, aquelas que a pessoa precisa de um medicamento, uma cirurgia. Família, naquelas pessoas hipossuficientes que precisam, por exemplo, pensão alimentícia, execução de alimentos, divórcio. E no âmbito penal, nós temos a incumbência, a atribuição de defender aquelas pessoas prestando a ampla defesa e o contraditório. Nessas do âmbito penal não há essa limitação legal da renda das pessoas. E por semana são realizados quantos atendimentos em média? Em torno de 700 a 800 atendimentos por semana aqui na Defensoria da Comarca de Viamão. E de que maneira as pessoas podem acessar os serviços de defensoria pública aqui em Viamão? Quais são os requisitos necessários para isso? A renda, normalmente, ela fica em torno de 3 salários mínimos. E também o patrimônio em torno de 300 salários mínimos para a pessoa ser atendida pela Defensoria Pública, exceto no âmbito penal, que é mais amplo que isso. E a pessoa pode agendar aqui em qualquer horário, das 9 ao meio-dia e das 13 às 18 horas, e aí pode falar diretamente com o defensor público. E nós temos aquelas ações também que são urgentes, que a pessoa é atendida na hora, caso já tenha os documentos necessários para o ingresso da ação pertinente. O vereador Adão Preto Filho destaca a audiência pública realizada na região do Espigão para discutir possíveis impactos de um aterro sanitário no local. No início do mês, tivemos uma importante audiência pública na região rural, lá no Espigão, onde tratamos sobre a possível vinda de um aterro sanitário, o lixão, para a nossa cidade. A população está se mobilizando porque entende que ali não é viável. Por quê? Por causa que nós temos um grande potencial do turismo rural, né? A questão do lençol freático. Para vocês terem uma ideia, na região do Espigão, do Cantagalo, Itapuã, lá não tem Corsã, lá é tudo por vertente, é poço. Então como é que nós vamos botar um aterro sanitário lá? Vai poluir na outra semana, no outro dia, então não tem viabilidade. Um outro ponto é a questão de produção orgânica, que é muito forte ali naquela comunidade. Tem também a área indígena, então a população se movimentou, nos procurou como vereadores, teve lá deputados estaduais, meu irmão, nosso deputado estadual Edgar Preto, coordenou esse processo, essa audiência pública, e tiramos alguns encaminhamentos. Um deles foi apresentar um projeto de lei para proibir aterro sanitário naquela região de Viamão, na região rural, porque todos esses pontos que eu coloquei, claro que nós temos que ter a preocupação com o nosso lixo de Viamão, nós temos essa responsabilidade, mas eu acredito que não vai ser Viamão, não pode ser Viamão que vai atender o lixo
de 28 cidades da região metropolitana e do litoral. Nós já fomos a capital desse estado e não vai ser Viamão que vai ser a capital do lixo. Quem ainda não se inscreveu para o Exame Nacional do Ensino Médio tem até amanhã, dia 17 de maio, para fazer a inscrição pela internet. A taxa de inscrição para o Enem é de R$ 85 e quem não tem taxa de isenção deve fazer o pagamento até o dia 23 de maio. As provas serão aplicadas em 2 domingos, 3 e 10 de novembro. O projeto de lei de autoria do vereador Rodrigo Pox cria programa que estabelece trechos de vias públicas para o lazer. Esse projeto aí que de autoria do nosso gabinete, ele propõe a integração nas comunidades, né? Viamão é conhecido por ter bastantes vilas, bastantes comunidades, então nós estamos com a ideia de integrar nas regiões específicas. Nas Grandes Santa Isabel, Sicília, aqui na região do centro, Estalagem, Lomba Tarumã, enfim, Valença, Coabe, nós tentar fazer dentro dessas comunidades a própria Rua do Lazer. Daí podendo sim, fazendo a confraternização no momento do local, para não ter que se dirigir para o centro da cidade ou para algum outro lugar específico, e sim ficando na sua comunidade. Esses locais vai ser uma forma de fazer uns debates proposta pelas comunidades, uma discussão aqui com os vereadores, que nós vamos estar levando para o executivo os locais apropriados. Claro que eles vão ter que ver a viabilidade, nesses locais se suporta, porque Rua do Lazer hoje a gente faz com várias atividades, com crianças, com futebol, basquete, enfim. Então tem que estudar se as vias propostas nas comunidades têm a viabilidade. Amanhã a previsão é de sol aqui em Viamão, com temperatura mínima de 16 e máxima de 24 graus na cidade. No sábado o tempo fica parcialmente nublado e a temperatura máxima vai ser de 25 graus. No domingo o tempo se mantém parcialmente nublado e as temperaturas não se alteram muito no município. Hoje nós ficamos por aqui, até a próxima edição.